Amém, glória a Deus. Para nós é um motivo de alegria nós estamos aqui nessa terça-feira, dia 23 de 2006, de 2015, no mês 6, amém? Às 11h40, abrindo o portal da Faculdade Seminário Teológico Nacional. Curso online de Teologia e Ensino à Distância. Nós estamos aqui. Vamos estudar ontem, graças a Deus, eu fiz a prova de liderança meia-noite. Assim que meu marido chegou, fiz a prova. Porque eu uso os dois computadores, eu uso o meu e o uso dele. Fiz uma boa prova, tirei 9. Errei uma questão. Não estava difícil, estava fácil. Amém. Então hoje nós vamos iniciar o culto bíblico, curso superior de teologia. Parece que é a 6ª disciplina do 2º semestre. Culto bíblico. Conceitos gerais de culto bíblico. Muitas vezes as pessoas se perguntam por que existem, para que fomos criados. A Bíblia nos mostra que existimos para o louvor e glória de Deus. Sendo este um fato espiritual, é natural concluirmos que o culto está vinculado à nossa natureza. Nascemos com um instinto cultural. Tal afirmativa é endossada pelos historiadores, antropólogos e arqueólogos. Em todas as civilizações de todos os tempos, encontra-se presente o fenômeno chamado culto. O culto é a expressão da fé. É o tributo de honra, louvor e serviço àquele que se venera. Quem é aquele? Bem, nesse ponto as civilizações não se entendem. Aqui o culto a Deus, né? Linda essa imagem. Imagem meramente ilustrativa. Os alvos do culto humano têm sido mais diversos possíveis. Há quem adore o sol, há quem adore a lua, as estrelas, os rios, animais, etc. Outros veneram o seu semelhante, vivo ou morto, ou imagem de sua própria criação. Mas longe vão os que espiritualizam o culto. Adoram o espírito, que são identificados por centenas ou milhares de nomes. Em muitos povos foi constatada também a adoração ao Ser Supremo, Criador de todas as coisas. Provavelmente as pessoas tiveram algum tipo de experiência espiritual genuína. Entretanto, é através do povo de Israel que o Criador se apresentou à humanidade. Jesus disse: vós adoreis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. João 4:22. Aleluia. Aí está aquele que deve ser o alvo de culto de todo ser humano, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Os judeus não são o nosso ponto de referência religiosa na história. Portanto, convém que nos dedicamos a conhecer aspectos do seu culto que nos serão de grande utilidade no entendimento de nossa prática atuais. Enquanto os muitos se perdem em cultos vãos, adorando o que não se deve, a Bíblia nos mostra que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Antes de buscar pregadores, intercessores, evangelistas, etc., o Senhor procura pessoas que o dediquem a cultuá-lo. O culto a Deus está fundamentado no conhecimento que se tem dele. Na medida em que o conhecemos, o adoramos. O verdadeiro culto é um relacionamento purificador, transformador com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude a encontrar as diretrizes do culto que o agrada. Essa questão é o principal. Normalmente temos o hábito de fazer avaliações do culto em que participamos. Depois dizemos: não gostei do culto hoje, ou
fiquei muito satisfeito com o culto. Falamos como se o culto fosse dirigido a nós. Deus nos livre de usurparmos a glória que lhe é devida, que Ele nos abençoe e que possamos ser encontrados com aqueles que o adoram ao Pai em espírito e verdade. A essência do culto bíblico haverá em meio às múltiplas maneiras de cultuar um cine que não, na adoração, um elemento que seja imprescindível. Cremos firmemente que há. Jesus reafirmou que Moisés no Antigo Testamento deixou claro. O primeiro mandamento exige um amor a Deus sem limite. Deuteronômio 5:4. Séculos. Depois que Deuteronômio foi escrito, um intérprete da lei levantou esta pergunta para Jesus: qual é o grande mandamento da lei? Respondeu o mestre: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mateus 22, 36, 37. No texto original de Deuteronômio, encontramos a palavra força em lugar de entendimento. O texto de Marcos 12:30 transcreve ambos. Entendemos entendimento e força na resposta de Jesus. O cristão cuja mente e o coração estão voltados para o Criador e Pai eterno percebe nestas palavras de Jesus um verdadeiro desafio, pois nelas estão a raiz, o tronco e o fruto da adoração. Sem o incentivo do amor por Deus, o culto não passa de palha, pura casca, incenso de qualquer valor. Pode até se tornar um culto a Satanás, uma adoração que se realiza sem o objetivo de expressar e aumentar o nosso amor por aquele de quem, por meio de quem, para quem são todas as coisas. Romanos 11:36. Falha completamente, deixa de ser culto. Deus, pois, carece da essência que é o amor. Ora, quando se trata de amor por pessoas amigas ou antes queridas da família, não encontramos dificuldade em atender o sentido de amar, mas como se há de amar a Deus, a quem a ninguém jamais viu, João 1:18. Como havemos de colocar o Senhor no centro de nossas ambições? Ou como nutriremos a amizade que viemos oferecer a Deus, sendo nós pecadores, enquanto Ele é o Espírito infinito e mora em luz inacessível? Como faremos de Deus o Senhor absoluto de nossa existência? Os cristãos reunidos em adoração a Deus deverá ter este objetivo como prioritário. O culto verdadeiro requer amor de todo o coração. Para o hebreu, o coração, no sentido metafórico, representa o centro da vida intelectual e espiritual. Associando-se de perto com a alma, o leitor original de Deuteronômio teria pensado em seus sentimentos, suas avaliações, sua vontade, todos emanando do coração. Essa realidade pessoal emite emoções tais como alegria, pesar, tranquilidade e ansiedade. Igualmente, alcança a área intelectuais tais como compreensão e conhecimento e exerce o poder de raciocinar ou lembrar. Diríamos, enfim, que o coração e a alma representam o homem interior como um todo. Em seu coração, o homem é responsável diante de Deus em todos os seus atos e palavras. Somente o coração inclinado para Deus é capaz de adorá-lo, agradá-lo e também amá-lo. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, o amor que há no coração é alvo da busca de Deus. Ele se dirige ao coração porque ali está a sede do amor. Professor Bruce Hawkinson, Canadá, lembra-nos que antes de o Senhor mandar o seu povo buscá-lo unicamente no lugar onde ele estabeleceu o seu nome, Deuteronômio 12, Deus, em seus capítulos antecedentes, Deuteronômio 6, exorta que os israelitas
a darem a si mesmo inteiramente ao Senhor. Circuncidai, pois, o vosso coração. Deuteronômio 10:16. Pois é no coração que o Todo-Poderoso toca ao fazer contato conosco. Aquela parte do homem onde, em primeira instância, se decide questões pro ou contra Deus. Por ser um coração essencialmente espiritual, mantendo o que resta da imagem de Deus no homem caído. É possível amar aquele que não tem corpo físico e nem existe ao alcance dos nossos 5 sentidos. Evidentemente, para amarmos a Deus, precisamos crer que Ele se revelou através da palavra por Ele inspirada, 2 Timóteo 3,16. E uma vez recebida pelos profetas, homens por Ele escolhidos, eles fizeram seus devidos registros. Contudo, sua revelação não se limita à transmissão de conceitos comunicáveis por linguagem humana. Inclui atos que claramente evidenciam seu amor e paciência para com seres que têm negligenciado ou ignorado as evidências do seu profundo interesse por ele. Inclui convicção criada por Deus no coração que ele decide abrir. Atos 16:14. Para fazer brilhar a luz de sua personalidade, 2 Coríntios 4:6. Resulta no reconhecimento do testemunho do Espírito Santo de Deus como nosso espírito que somos filhos de Deus, Romanos 6:8-16. Enquanto Deus revela a si mesmo no íntimo do coração pela palavra lida e recebida, pelo reconhecimento da sua ação no mundo e pela comunicação pessoal do Espírito residente, nós devemos responder em adoração a Ele que declara e aprofunda o nosso amor. Uma moça presa numa casa em chama foi resgatada por um jovem bombeiro que, por sua própria vida em risco para retirá-la do incêndio. Ele sentiu profunda responsabilidade de agradecer-lhe ao ato sacrificial. Poucos dias depois, a jovem que foi resgatada procurou o bombeiro para externar sua gratidão. Eles conversaram, passaram e finalmente acabaram se casando. Ela, que devia a vida ao jovem bombeiro, passou a namorá-lo e lentamente um mero sentimento de gratidão transformou-se num amor profundo. Pagou uma dívida de vida, uma oferta permanente do seu amor e mostrou sua alegria em conviver com aquele que arriscou sua vida para lhe resgatar. Lindo, né? Assim, Deus procura uma comunhão por meio da experiência verdadeira com cada pessoa que experimentou passar da morte para a vida. João 5:24, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Um novo adorador começa com o sentimento de obrigação de servir a Deus no culto, vai aprendendo a amá-lo e progride até que todo seu coração se concentre na beleza da pessoa do Senhor. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força, o meu cântico, pois com alegria tirareis água das fontes da salvação. Isaías 12:2-3. Davi no deserto de Judá diz: O Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti. Salmo 63:1. Desse modo se expressa os que na antiga aliança amavam a Deus. É natural para quem experimentou a graça melhor do que a vida. Salmo 63:3. Descobri um eco semelhante no seu coração. Agostinho afirmou acertadamente nas linhas bem conhecidas que deixou para a posteridade. Um homem mantém-se agitado até encontrar o seu descanso em Deus. O Evangelho é deveras uma oposição doutrinária, mas antes é o relacionamento do cristão com Deus. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará e veremos para ele, faremos nele morada.
João 14:23. E nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4:19. Porque, na realidade, cada indivíduo dá ao seu coração aquilo que considera de máxima importância e esta lealdade determina a direção e conteúdo da sua vida. Cada indivíduo dá ao seu coração aquilo que considera de máxima importância. E essa lealdade determina a direção e o conteúdo da sua vida. O general William Bond, fundador do Exército da Salvação, foi indagado acerca do segredo do seu sucesso. Hesitou um instante e, com os olhos cheios de lágrimas, respondeu: eu compartilharei o segredo. Deus tem apoderado de tudo que há em mim. Podem ter havido homens com maiores oportunidades, mas desde o dia em que os pobres de Londres dominaram meu coração e ganhei uma visão daquilo que Jesus Cristo podia fazer, determinei que Deus teria tudo que houvesse em William Bond. Se há algum poder no Exército da Salvação, hoje é porque Deus tem recebido toda a adoração do meu coração, todo o poder da minha vontade e toda a influência da minha vida. Concluímos que Deus nos quer como seus verdadeiros adoradores, por nos amar profundamente. 1 João 4:8-16. Seu mandamento singular requer que nós o amemos de todo o coração e alma, participar em tudo. Qualquer culto requer primeiramente uma melhor aproximação dele em amor. Assim, a adoração da igreja cumprirá o seu objetivo se o louvor focaliza a sua dignidade, a beleza da sua pessoa e a perfeição do seu caráter. Deve ainda convidar todo homem a atribuir glória ao Pai maravilhoso. Salmo 46:10. A confissão do pecado que cometemos externa o reconhecimento da nossa indignidade e declarar o nosso arrependimento pela rebelião contra a expressão vontade de Deus. Também não deixa de ser um estímulo forte de amor confiar no seu imediato e merecido perdão. 1 João 9. Nossa oração procura assimilar os seus pensamentos, expressar petições de acordo com seus conhecimentos, seus conhecidos desejos, amor genuíno, fundo desejo que busca o reino e a vontade única de Deus. A mensagem ouvida ou lida suscita pensamentos de gratidão, encorajamento, serão vínculos de transformação de inimigos e amigos que ele buscarão agradar, buscarão agradar. João 15:14-15. A música atrai o coração para a beleza de Deus revelada na criação, na redenção e na regeneração, refletindo assim a harmonia do universo por ele criado. 18 minutos. Enfim, quando adoramos, só devemos ficar satisfeitos se expressarmos o verdadeiro amor, se o nosso culto revelar toda a preciosidade do Senhor, infundindo-se nos participantes. Certamente, reconhecemos que nunca alcançaremos o amor perfeito por Deus, a altura do amor que Ele tem por nós, seus filhos, se como a Pedro ele nos perguntasse, ama-me mais do que estes? João 21:15, estaríamos prontos a responder, sim, Senhor. Tu sabes que te amo, mesmo sabendo que o vocábulo da pergunta de Jesus seja ágape, amor sacrificial. Decidido encontrar-te com a resposta pinos, amor de amizade e afeição. Amamos, mas não podemos confiar muito em nosso amor, nem nos orgulhar por declarações patrinas, ao risco de uma lealdade falha. O culto no Velho Testamento.